Muito bom, gente. Mais uma vez aqui sou eu, trazendo a palavra. O ruim é porque eu estava tocando, aí eu já estou todo suado, saí todo suado aqui na filmagem, mas glória a Deus, o importante é passar a palavra. Antes de começar a pregação, na verdade já faz parte da pregação, mas antes de começar eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem vontade de estar mais próximo de Deus? Glória a Deus. Agora outra pergunta. Quem tem necessidade de estar mais próximo de Deus? Confuso, né? Vontade e necessidade não é a mesma coisa. Às vezes a gente confunde, achando que as nossas vontades é a mesma coisa que as nossas necessidades, mas não é. Existe uma diferença. Eu trouxe aqui rapidamente. Vontade significa desejo. É a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. E necessidade é aquilo que é estritamente necessário, ou seja, que é indispensável, que é útil, que não se pode deixar de ter ou ser. Então, vontade, ela é uma coisa que você pode querer ou não. Por exemplo, eu posso estar com vontade de comer ou não. Só que tem uma diferença entre eu estar com vontade de comer ou não e de eu necessitar comer. É necessário eu comer, é necessário eu me alimentar, porque o meu corpo precisa de alimento, precisa de água, então tudo isso é necessário. Mas existe uma diferença entre ter vontade e ter necessidade. Sabe, quando eu era mais novo mesmo, tipo uns 14 anos, 13 anos por aí, ou uns meses atrás aí, a minha mãe sempre chegava em mim e falava assim: Marcos, eu vou no supermercado e o que tu tá necessitando? Mãe, eu tô necessitando de iogurte. Mãe, eu tô necessitando de uma barra de chocolate. Mas eu tava necessitando de uma barra de chocolate, de iogurte? Não, eu tava com vontade de tomar iogurte, tava com vontade de comer uma barra de chocolate, mas não era necessário isso. Sabe, se eu fosse fazer uma lista do que realmente era necessário, ia estar lá a escova de dentes, desodorante, essas coisas que são indispensáveis para a vida comum, para o dia a dia. Mas eu, com a minha vontade, não enxergava isso. E glória a Deus, a minha mãe não ia pelas minhas vontades. Porque muitas vezes a gente, com as nossas vontades, acaba não vendo as nossas necessidades e a gente faz isso com o nosso irmão também. Às vezes a gente acha que é mais fácil solucionar, suprir uma vontade do irmão do que a sua própria necessidade. Porque às vezes é mais fácil eu comprar um iogurte pro meu filho do que realmente comprar uma coisa que ele está necessitando. É mais fácil, por exemplo, dar um glória a Deus, que o Senhor te abençoe, do que eu realmente perguntar o que o irmão está precisando. E às vezes a gente para nisso, de achar que a gente deve suprir as vontades. A gente tem que olhar primeiramente a necessidade no nosso irmão. E, mediante a isso, eu gostaria que vocês abrissem em Atos 3, do 1 ao 7 e depois o 16. Do 1 ao 7 e depois o 16. Nesse momento eu vou estar lendo. Atos 3, em diante. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando deles receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos deste homem ficaram firmes. 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Amém? Mediante essa leitura, o que eu quero trazer para a igreja hoje é como suprir a necessidade do meu próximo. Então, como eu vou conseguir suprir a necessidade do meu próximo? Não a sua vontade, a sua necessidade, como eu já havia dito.
Então, a primeira coisa que eu aprendo com essa passagem sobre como suprir a necessidade do meu próximo é que eu devo olhar para o meu próximo. Atos 3, 4, diz assim, é o 3, não, é o 4. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. Então, o primeiro ponto que a gente percebe é que Pedro e João estavam indo para o templo e eles pararam e olharam para o próximo. Quantas vezes na nossa correria a gente acaba passando por cima da pessoa e não olha para a pessoa? A gente, na nossa correria do dia a dia, às vezes a gente acaba esbarrando na pessoa, a gente vê a pessoa, mas a gente não para olhar para ela. E olha que eu nem estou dizendo só dos pedintes da rua, das pessoas que ficam na porta dos estabelecimentos. Muitas vezes a gente faz isso com os nossos próximos, o nosso amigo. Dentro de casa a gente faz isso. Às vezes um amigo, ele está ali naquele momento e você passa direto por ele e nem pergunta como foi seu dia, você está bem? Como você está se sentindo, como é que está na escola, como é que está na faculdade. Então, o primeiro ponto que eu vejo para a gente conseguir suprir as necessidades do nosso próximo é que a gente deve olhar para o nosso próximo. E não apenas olhar, mas é focar a nossa atenção para o próximo. Pedro e João não somente olharam para ele e foram embora. Não, eles pararam e olharam e falaram, olhe para nós. Porque eles realmente voltaram as atenções dele para aquela pessoa, para aquele aleijado. Porque eles tinham passado e eles estavam no momento ali, para quem não sabe, em Atos o Espírito Santo havia descido e eles foram todos tocados e houve o batismo no Espírito Santo, então eles estavam tocados pelo Espírito Santo. E aí ali eles passaram, se compadeceram e pararam e olharam para o próximo. Então o primeiro ponto que a gente deve deixar bem claro, que nós devemos seguir para suprir as necessidades do nosso próximo, é olhar para ele. É focar a nossa atenção para ele. Às vezes, você consegue suprir a necessidade do seu próximo só nesse primeiro passo. Você consegue fazer a necessidade do seu próximo só nesse primeiro passo, dando atenção para ele, olhando para ele. Porque, às vezes, ele só quer um pouco de atenção. Então, o primeiro passo é voltar os nossos olhos para o nosso próximo. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto, com essa passagem, é que o que eu tenho que fazer para suprir a necessidade do meu próximo é entender qual é a sua real necessidade. É entender o que ele está necessitando. Por exemplo, a minha mãe chegava e perguntava para ti, Marcos, o que tu está necessitando? Mãe, eu estou necessitando de iogurte. Mas a minha mãe, ela via qual era a minha real necessidade. Ela olhava para mim e percebia o que realmente eu estava necessitando e não era iogurte. Não era isso. E ela olhava e ela sabia, porque ela olhava para mim, prestava atenção e procurava saber qual era a minha real necessidade. E Pedro e João fizeram isso com aquele homem. Quando, aqui, Atos 3:6. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Então, Pedro parou naquele homem e falou assim, não tenho dinheiro. Mas Pedro, se quisesse, ele poderia ter falado assim, João, vai ali, pega um dinheiro para a gente ajudar esse homem. Ele poderia ter feito isso. Mas ele viu que a real necessidade daquele homem não era ter dinheiro, mas sim era ter cura, era ter a oportunidade de ter vida novamente, das suas pernas serem curadas. Então, a gente necessita, muitas vezes, olhar para o nosso próximo e procurar entender qual é a sua necessidade. Às vezes, a gente vai pedir iogurte, mas a nossa necessidade é arroz e feijão. Para nós nos vocês entenderam a palavra, fortalecermos. E às vezes a gente tem que parar para olhar para o nosso próximo e entender qual é a necessidade dele. Às vezes você está com um amigo que está muito triste e ele vai falar assim, estou necessitando de um tempo sozinho. É mentira, ele quer atenção. Ele está precisando de atenção, ele está precisando de um abraço. Entende? Às vezes você vai se encontrar em situações em que a pessoa, eu estou necessitando ficar um tempo sozinho, irmão. Não, vou ficar aqui contigo, até passar a tua necessidade. Porque é a vontade dele é ficar sozinho porque ele está triste, mas o que ele está precisando é de um ouvido para ouvir ele falar, é de um abraço para ele ter este consolo. Então a gente tem que parar para ver qual é a real necessidade do nosso irmão. Mas eu não estou falando aqui que nem sempre a necessidade do irmão vai ser só cura. Às vezes ele realmente vai precisar de uma questão financeira. Isso acontece. Eu não estou falando aqui que quando o irmão vem pedir, às vezes, R$10 ou alguma coisa assim, eu não sei o valor,
que é para você virar a costa para ele. Não, irmão, vou orar por você, amém, está abençoado. Não é isso. Quando o irmão está precisando sim de uma ajuda, às vezes ali o irmão está com fome, passou o dia todo trabalhando, está com fome, não tem R$2 para comprar um salgado. Dá R$2 pro cara, mano. O cara está com fome. Olhar para o próximo, tá vendo que o cara está necessitando ali de um alimento, nem que seja só para aguentar mais até um tempo chegar em casa. E isso já aconteceu comigo. Eu passei o dia todo ali trabalhando, estava para o centro, estava varado de fome, mas não tinha dinheiro. Estava comendo, não, toma aí R$2 para você. Lanchei, deu tempo de eu chegar em casa e pronto, matei a fome em casa. Comi tudo. Mas o meu irmão ali, o meu amigo naquele momento, ele viu a minha necessidade, viu que eu realmente estava precisando de comer alguma coisa só para pelo menos chegar em casa. E a gente tem que ver isso. Não é só na questão, porque o meu irmão, eu só vou ajudar quando ele precisar de cura, quando ele precisar de um milagre. Não, às vezes vai sim ter a questão financeira. E a gente tem que se propor a isso. A gente tem que se propor a ajudar o nosso irmão, às vezes. Às vezes é muito difícil. Tá ali com R$10 no bolso. Vou comprar minha coca, moleque. Aí chega poxa, tem que botar gasolina ali no carro para ir levar a palavra do Senhor ali, mas eu tô sem dinheiro. Aí tu tá com R$10 no bolso, tu fica, meu dinheiro, rapaz, meu dinheiro. É minha coca. Mas dá, mano. A gente tem que entender que tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. É isso. Então, a gente tem que ter um olhar de compaixão para o nosso próximo. Então, qual foram os 2 primeiros passos? Quem lembra qual é o primeiro passo? Enxergar o próximo. Parar e olhar para o próximo. Tá prestando atenção na conta. Gente, não é para ter vergonha de falar, não. Levanta a mão e grita, é olhar para o próximo. Fala mesmo. Não me deixa aqui falando sozinho, não. Que eu sou muito carente. Eu preciso de vocês conversando comigo, vocês falando comigo. Eu sou muito carente. Então, o primeiro passo, olhar para o próximo. O segundo passo, entender qual é a real necessidade do meu próximo. Que às vezes ele vai pedir iogurte, mas não é iogurte a necessidade dele. É arroz com feijão, é um desodorante, é uma escova. E a terceira e última coisa que eu aprendo com essa passagem é que para suprir a necessidade do meu próximo, eu devo entender que a fonte para suprir a necessidade do meu próximo é Jesus Cristo. Sabe, naquele momento ali, Pedro e João, tomados pelo Espírito Santo, Jesus Cristo ali usou eles para curar o paralítico. E foi o pessoal que ficou muito afoito. Mano, o cara ali fez o que não andava, o aleijado andar de novo, o manco. E o pessoal ficou muito afoito nisso. O pessoal ficou muito afoito, foi todo mundo para cima de Pedro e João. E sabe o que eles falaram? Por que vocês estão tão afoitos? Foi Jesus Cristo. Claro que eles falaram assim. Na verdade, eu nem sei como foi que eles falaram certo. A Bíblia me fala uma coisa, eu leio e eu já imagino a situação. Sabe quando tu tá na escola e tu abre uma balinha e vem aquela vulca de amigo pra cima de ti pra pedir um pedaço daquela bala? Ou qualquer coisa. Foi lá na merenda, comprou uma coxinha, voltou, tu pisou dentro da sala. Moleque, brota a gente da terra para pegar aquela coxinha. Tu sabe? Foi isso que aconteceu. Pedro e João curaram aquela pessoa e foi o povo todo para cima deles. E ficaram muito assim, cara, tu curou o paralítico, cara que não andava. E brotou gente da terra, os sacerdotes chegaram lá, curou o paralítico. Entendeu? E só que, o que Pedro e João tinham em mente? Que tudo que eles fizeram foi porque Jesus Cristo operou através deles. Foi porque a fonte do que eles deram para aquele homem, que foi a cura, é Jesus Cristo. Atos 3,16, que é o último, diz assim: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Então, mesmo com as atenções todas voltadas para Pedro e João, eles deixaram bem claro: quem curou este homem não foi nós, foi Jesus Cristo. E por que hoje se tem tanto medo em orar por cura? Vocês já perceberam? Assim, no que eu ando, eu vejo que cada vez mais diminui a quantidade de pessoas que oram por cura. Dentro dos jovens, principalmente. Por que se tem tanto medo por orar por cura? Porque se tem um receio muito grande
Se eu orar por esse homem e ele não for curado, o que vão falar de mim? Sabe, tem um receio muito grande de você levar a palavra, de você, vou orar aqui por ele, Jesus passa dor de cabeça. Passou? Não passou? Meu Deus do céu, não passou. O que ele vai pensar de mim? Vai pensar que meu evangelho não é verdadeiro. Afinal de contas, quem faz o milagre, quem opera a cura, é você ou é Cristo? É Cristo. Então, mesmo que você ore por cura e naquele momento a pessoa não seja curada, você tem que entender que foi pela vontade de Deus. Não porque você é mais cheio ou menos cheio do Espírito Santo. Se Deus quiser, Ele usa qualquer pessoa. Se Deus quiser, Ele usa uma pessoa que nunca nem entrou na igreja para desferir uma palavra de abençoar. Mosquitinho aqui. Para abençoar o irmão. Sabe? A gente precisa entender, para suprir a necessidade do nosso próximo, que a fonte para suprir todas as necessidades, tanto do nosso próximo quanto da gente, é Jesus Cristo. Tudo provém dele. Tudo provém de Jesus Cristo. E sabe, eu fico assim, às vezes assim, eu fico olhando como a gente fica tão sentado dentro da igreja. É sério, isso me incomoda, crente acomodado. Às vezes assim, eu fico, cara, Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus salvou a gente, levou seu filho para a cruz, o Cristo morreu e hoje nós somos salvos, temos a oportunidade de ter a vida eterna e a gente fica aqui dentro da igreja e não leva para as pessoas. Tem gente, o nosso próximo está necessitando de palavras de vida eterna lá fora e a gente fica aqui. A gente fica sentadinho aqui, só ouvindo o pastor falar e a gente não faz nada. E eu falo por mim, sabe? Uma vez eu fiquei muito zangado comigo mesmo. Eu estava indo para o centro e eu passei por uma moça, ela estava sentada no chão e ela pediu umas moedas. E naquele momento eu não tinha moedas. Mas eu falei para ela, não, eu vou ali e quando eu voltar eu passo aqui de novo. E só que eu tinha que voltar lá para cima. Tipo, eu desci para o centro, depois eu tinha que subir de novo. Eu acabei subindo pelo outro lado da rua e eu só fui lembrar dela quando eu estava lá para cima. E eu já tinha que voltar para casa. E eu fiquei muito chateado comigo mesmo, porque eu não voltei. E a gente precisa ter isso. Se nós estamos aqui, sinto informar, mas não é para a gente só ficar sentado na igreja. Se Deus nos chamou, se Deus nos tirou lá do lago de... Eu esqueci a palavra. Vamos dizer lago imundo. Mas se Ele tirou a gente de lá, tirou a gente do meio das trevas, não foi só para a gente ficar de enfeite, não foi só para a gente ser um ursinho na prateleira. Não, foi para nós servirmos de sal e luz para o mundo. E a gente tem que entender isso, nós precisamos entender isso, tem que entrar na nossa mente, tem que inculcar aqui na nossa cabeça, que é tudo para Jesus Cristo, a fonte para suprir todas as necessidades, tanto do seu próximo quanto as suas, é Jesus Cristo. Entendeu? E eu quero que hoje a gente saia daqui com isso na cabeça, de que a gente tem que buscar suprir as necessidades do nosso próximo. A pergunta é, qual é a necessidade em comum de todos os meus próximos? É a necessidade de ter mais de Cristo. A necessidade de todos os meus próximos, que está em comum, que todos são em comum, estão atrelados, é que todos necessitam da palavra de Deus. Todos necessitam da palavra de Deus. Todos necessitam conhecer Jesus para ter vida eterna. Sabe? E a gente tem isso. Eu vou mostrar o celular, mas é a Bíblia. Finge que isso aqui é a Bíblia, porque tem a Bíblia aqui dentro. Mas a gente tem a palavra que Deus nos deixou, e a gente tem que levar, gente, é sério. A gente está indo setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. A gente acha que suicídio, a pessoa que está com depressão é só aquela que já está aqui com a corda no pescoço, está aqui chorando com a maquiagem, está ali para baixo, está no lixo. Não, gente, tem gente do nosso lado que está com depressão, que está se sentindo sozinho, que está necessitando de uma palavra. Tem gente do nosso lado, tem gente sorrindo para a gente. Tem pessoas no meio da nossa roda que estão contando piadas, que estão rindo junto com a gente, mas no íntimo dela ela está destruída. No íntimo dela ela se sente acabada. E é por isso que nós temos que entender como suprir as necessidades do nosso próximo.
porque a necessidade do meu próximo é ter mais de Cristo. A minha necessidade é ter mais de Cristo. Tudo é ter mais de Cristo. O centro do nosso evangelho, o centro das nossas vidas é Jesus Cristo. Quando a gente canta, não queremos ver no céu outra chuva, queremos ver Yeshua, é porque nós ansiamos pela volta de Jesus. É porque nós ansiamos pela presença de Deus. Sabe, como o pastor falou, às vezes a gente bota os nossos planos. Não, eu quero casar primeiro. Jesus volta só depois que eu me casar. Porque me falaram que casar é muito bom. Me falaram que depois do batismo, a segunda coisa melhor é casar. Eu acredito nisso. Mas para mim o melhor de tudo é Jesus voltando. Para mim, o melhor de tudo é eu poder ver o meu Cristo voltando, descendo, abrindo os céus, vindo e montar num cavalo de fogo. Eu vou ficar muito eufórico. Rapaz, olha, Jesus está voltando. Vocês estão vendo isso? Jesus está voltando. Gente, eu sonho com isso. Eu sonho ver Jesus voltando, cara. Eu sonho. Sabe? Eu sonho os jovens chegando lá no céu, a gente, Yeshua. Eu anseio por isso. E é isso que eu quero que toque no coração de cada um, que vocês anseiem junto comigo. Que vocês sonhem junto comigo. Gente, olhem para trás, olha aí, gente, olha para trás. Olha quantas cadeiras vazias nós temos. Agora, olha ali naquele canto ali, quem puder. Olha o quanto de cadeira a gente tem empilhado. Agora, se você dá uma olhada aí para fora, olha quantas pessoas estão lá fora necessitando da palavra de Jesus, necessitando da fonte de todas as necessidades que é Jesus Cristo. E eu quero que a gente tenha este anseio. Cara, eu não estou falando aqui que é para tipo, chegar em casa, dormir com a Bíblia do lado, acordar, andar com a Bíblia para onde tu for e se tornar um religioso chato. Não, vai para o inferno. Não é isso não. Não estou falando isso. Eu estou falando que é para onde você for, você ser tocado pelo Espírito Santo. E você, tocado pelo Espírito Santo, você se compadecer do seu próximo. Se compadecer do seu irmão que está ali. E você parar, olhar para o seu próximo, ver qual é a necessidade dele. E depois você suprir a sua necessidade e deixar bem claro que a fonte para suprir todas as necessidades é Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Oh, meu Deus. Vamos lá de novo. Você tem que olhar para o seu próximo, ver qual é a real necessidade dele, suprir a necessidade dele e deixar claro que a fonte para suprir todas as necessidades é Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém! Oh, glória a Deus! Jesus pode voltar. Volta, Jesus. Está maravilhoso, está muito bom, gente. É isso, gente. É você olhar para o seu próximo e falar assim, eu quero aquele irmão ali junto comigo na eternidade. É você olhar para o seu irmão, eu quero aquele irmão ali junto comigo na eternidade. Eu quero o meu pai junto comigo na eternidade. Eu quero a minha mãe junto comigo na eternidade. Eu quero o meu irmão, eu quero o meu amigo. Se eu puder levar a escola toda, eu levo a escola toda junto comigo para a eternidade. Sabe, antes eu pegava, quando eu me converti, eu falava, meu Deus, eu me converti, na minha sala não tem um crente, só tem eu. E eu achava que aquilo ali era ruim. Era ruim no momento, porque ninguém ali conhecia. Mas eu não via. Gente, eu tenho a oportunidade de levar o nome de Jesus para todo mundo, porque ninguém conhece. Sabe, eu lembro de uma questão figurativa que dizia assim, de um rapaz, que ele um sapateiro. Ele foi para uma cidade... Ele fazia sapatos. Ele foi para uma cidade, foi 2 sapateiros, eles foram para uma cidade. Chegando lá, ninguém usava sapato. Aí o que o primeiro sapateiro falou? Rapaz, bora embora, que ninguém aqui usa sapato. O que o segundo sapateiro falou? Ligou lá para a indústria. Faz um monte de sapato, faz o máximo de sapato possível, porque aqui ninguém usa sapato, vai vender tudo aqui. Então é isso que a gente tem que ver, é isso que a gente precisa ver. Não é ficar triste. Tô triste. Porque eu estou aqui na minha igrejinha, estou sentadinho aqui, no bem bom, no calorzinho da igreja, o pastor está pregando e tem tanta gente lá fora. Não! Tem o mundo todo para você pregar. Tem o mundo todo para você ser sal e luz do mundo. Sabe, não tem nada melhor do que você ser aquilo que você realmente foi feito para ser. Tu já pensou? A palavra diz que nós somos sal e luz do mundo. E nós não servimos de sal e luz do mundo? Nós ficamos só aqui na igreja? Aqui dentro da igreja não vai fazer diferença. Sal com sal é sal.
Luz com luz é luz. Agora leva a tua luz ali no meio da escuridão para te ver se não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Leva o sal que você tem para o meio de uma comida insossa para te ver se não vai ficar boa a comida, tu vai comer até o prato se duvidar. Leva. É sério. A gente tem que fazer aquilo que nós realmente fomos feitos para... Nós fomos criados para fazer, nós temos que cumprir. A palavra diz que nós fomos criados para adorar o Senhor. E nós adoramos o Senhor só na igreja? Não, nós adoramos o Senhor quando a gente leva a palavra para o nosso irmão lá fora. Nós adoramos o Senhor quando no meio de todo mundo que fala que religião ou que Jesus é uma coisa chata, nós levantamos: Jesus não é chato não, tu que é chato. É sério. É você no meio, por onde você for, é você apresentar Jesus Cristo, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está entre nós. E Ele vai voltar para levar a sua igreja e eu estou convidando vocês para irem junto comigo para a eternidade. É isso, gente. Então, na próxima batalha, eu não quero ver só jovens. Então eu direi... Tá cantando, irmão? Tô. Não. É você, então eu direi: abra-se o mar e eu passarei. E pulando mesmo, é pulando. É para as pessoas que estão ao redor olharem: gente, aquele pessoal ali tem uma coisa diferente. Os bichos são doidos. Eu sou doido também. Eu vou para lá. Sabe? Hoje em dia é muito fácil o jovem desviar sua visão. E é muito fácil porque tem muitas coisas que o mundo prega que é bom. Por exemplo, vou namorar qualquer pessoa porque o mundo prega que é muito bom namorar. Cara, Jesus é melhor. Jesus é muito melhor. Eu vou beber porque o mundo prega que beber é bom. Fica embriagado do Espírito Santo para te ver se não é bom. Fica cheio do Espírito Santo para te ver se não é melhor. Eu vou fumar um bagulho ali porque eu fico muito na brisa. Experimenta Jesus Cristo para te ver se a brisa não é muito melhor. Não é muito mais deliciosa. Não é muito mais prazerosa. Eu tô falando sério, cara. Chega em casa. Eu tava lendo a minha Bíblia esses dias, tava lendo Atos. E eu comecei a ler, e às vezes eu gosto de ler sozinho em voz alta, porque eu gosto de ouvir o que eu estou lendo. E eu lendo ali, e foram tomados do Espírito Santo, e eu comecei a me encher daquilo. Eu comecei: meu Deus, Jesus é maravilhoso, mano. Ele desceu em línguas de fogo e tomou todo mundo com o Espírito Santo. Eu quero isso para mim também. E eu quero isso para o meu próximo também. Então, gente, o que eu quero trazer hoje é que nós temos que olhar qual é a necessidade do nosso próximo e nós já sabemos qual é a sua necessidade. É Jesus Cristo. Nós necessitamos de Jesus Cristo, de palavra de vida eterna. E nós temos que olhar para Ele, ver qual é a sua necessidade e dizer: cara, a fonte para suprir a tua necessidade e todas as necessidades é Jesus Cristo. Ele pode suprir em cura, ele pode suprir em milagre, ele pode suprir em dinheiro, mas o melhor de tudo ele já supriu, que foi te dar a oportunidade de ter vida eterna, que foi a salvação. Amém? Para finalizar, eu peguei aqui este rapaz, que ele tem uma frase muito bonita e um nome muito feio, que é difícil. Albert Schweitzer. Cara doido aí, que tem uma frase muito bonita, que diz assim: não devemos contentar-nos em falar do amor para com o próximo, mas praticá-lo. Sabe, hoje eu trouxe aqui, hoje eu trago para vocês, porque Jesus tocou no meu coração para trazer essa palavra, de você ter o amor para o próximo, você olhar para o próximo. Mas não adianta nada eu trazer a palavra, mas a gente não praticá-la. Então que hoje a gente possa voltar para nossa casa, possa ali, na hora de dormir, deitado, sentado. Eu aconselho ajoelhado, porque deitado tu dorme. Já tentei orar deitado, não dá certo não. Tô aqui. Senhor, amém. Quando eu acordo, já está no outro dia, eu digo amém. Ixi.
Meu Deus, abençoa a Deus. Em nome de Jesus, Jesus. Em nome de Jesus. Então, faz o seguinte, ora ajoelhado mesmo, que é melhor, tu vai conseguir te comunicar muito melhor com Deus. Eu não estou falando que deitado é impossível, mas a tentação de dormir é grande. Então, quando você chegar lá no seu quarto hoje, peça, Senhor, me encha com teu Espírito Santo. Eu tenho necessidade de estar mais perto de ti, Senhor. Eu tenho necessidade de conhecer mais a tua palavra. Por que eu tenho essa necessidade? Porque eu tenho a necessidade de ir junto com meu irmão para a eternidade. E eu não posso levar para ele algo que eu não tenho. Não posso levar o amor para o meu próximo se eu não tenho amor dentro de mim. Não posso dizer que Jesus salva se eu não fui salvo primeiro. Sabe? A gente não deve ser hipócrita. A gente não deve ser hipócrita de Jesus é amor, Jesus salva, e tu nem sabe o que é o amor de Deus. Às vezes a gente vai muito pelo momento. Por exemplo, a gente pensa que o avivamento de Deus é aquele momento que a gente está ali pulando na presença do Espírito Santo. O avivamento de Deus é muito mais complexo do que a gente pensa. O amor de Deus é muito mais do que só um arrepio no braço. O amor de Deus é muito mais do que só sentir um calorzinho assim, ou um ventinho passando do lado. Porque eu sinto o vento, eu já estou... presença de Deus. Mas é muito mais que isso, o amor de Deus. O amor de Deus é você deitar de noite na sua cama e você descansar em paz. E você saber, eu tenho um Cristo que é maravilhoso. Isso é o amor de Deus. Então, hoje, quando nós chegarmos na nossa casa, Senhor, me encha com teu amor, me encha com teu Espírito Santo, para que eu possa verdadeiramente suprir a necessidade do meu próximo. Porque se a gente está aqui, não é para ajudar o nosso próximo, estamos só servindo de enfeite. Você não vive numa bolha. Eu não vivo numa bolha. Eu não vivo só para mim. Eu vivo para Deus e Deus quer salvar todos. Se eu vivo para Deus, vou ali levar a palavra de Deus para todos. Então a gente tem que fazer isso. Nesse momento eu peço que vocês fiquem de pé.